bem? Hoje nós estamos aqui na nossa reforma residencial, dando continuidade aqui na nossa série. Se você ainda não viu os outros vídeos, entre aí no nosso canal para poder assistir os vídeos passados com relação a essa reforma. Hoje, vou estar trazendo aí mais especificamente com relação à parte de um reforço e recuperação estrutural de uma viga, onde nós vamos demolir essa parede aqui e reforçar, além de recuperar, a viga que está acima dela. Ah, mas se há uma viga, você pode retirar a parte da parede, da alvenaria, não é verdade? Sim, em teoria, mas na prática não é bem assim que funciona. É necessário fazer um estudo preliminar com relação a se há segurança ou não nessa viga para poder retirarmos a parte da alvenaria, que é o caso dessa edificação. Essa residência, no caso, ela está com esse probleminha. Qual o probleminha? Ela tem uma altura insuficiente na parte da viga para poder superar o vão livre que irá estar depois de retirarmos a parte da parede. Então, por isso nós fizemos o escoramento, colocamos barrote tanto em cima quanto embaixo para poder fazer uma distribuição de carga. Assim, o peso sobre esses escoramentos vem de maneira distribuída e não de maneira pontual, vindo como se fosse somente em cada escora. Ela vem de maneira distribuída justamente por conta desse barrote situado na parte superior e na parte inferior. Então, nós vamos fazer a demolição dessa parede e assim darmos continuidade com relação ao procedimento de recuperação e reforço estrutural. No vídeo passado, como eu mostrei, essa viga aqui, ela só tem uma altura de 15 centímetros, sendo necessário uma altura de pelo menos 30 centímetros se a gente considerar a questão do vão em 10%, de uma ponta a outra, onde esse vão livre aqui tem aproximadamente 3 metros, então essa viga teria que ter 10% do vão, tendo uma altura mínima de pelo menos aproximadamente 30 centímetros, como eu informei no vídeo passado. Aqui mostrando com relação ao escoramento, nós ainda vamos escorar ali do outro lado, mas nesse lado aqui onde já foi escorado, nós colocamos tanto o barrote em cima quanto o barrote embaixo, justamente para poder esse peso que vem aqui da própria laje vir de maneira distribuída. Então a carga que passa aqui da parte da laje para esses escoramentos vem de maneira distribuída, vindo aqui pelo barrote, distribuindo dessa forma aqui, e não de maneira pontual, caso tivesse somente um escora aqui diretamente na parte da laje, ao invés de utilizar barrote. Além disso, nós colocamos ela aqui nesse sentido, justamente porque se olharmos aqui para esse outro lado, nós já conseguimos identificar o sentido que está essa vigota treliçada. Então elas são fixadas nesse sentido aqui, então nós estamos distribuindo a carga aqui, colocando no sentido contrário, conforme é para cima. Trem a laser em funcionamento. Vamos fazer a medida aqui, tirar a medida no caso, para poder averiguarmos aqui com relação à distância desse vão. Deixa eu apertar aqui, olha só, 2,96, ou seja, quase 3 metros, considerando ali 4 centímetros, então é bem dizer 3 metros, eu considero 3 metros para poder colocar uma viga com altura de 30 centímetros no total. Olha só como é que tá aqui, olha o pontinho lá, ó, da trena, certo? Da trena a laser, variaçãozinha pequena justamente por conta desse balançado aqui, ó. A gente tem que verificar se tá, ó, nivelada. Então quanto mais nivelada a gente consegue ter uma distância mais precisa. Mas como eu vou considerar aqui uma distância de 3 metros, então essa diferença aí é bem dizer insignificante, porque nós vamos colocar aqui de qualquer forma 30 centímetros de altura no total aqui essa viga. Ou seja, vamos fazer um reforço de 15 centímetros a mais. E vamos fazer a unificação dessa estrutura, esse reforço, utilizando o grout, tá certo? Não o grout tixotrópico, o super grout, fluidificante, justamente porque ele consegue se aderir ao concreto de uma maneira mais eficaz. Onde antes nós vamos fazer também o tratamento das armaduras expostas, vamos fazer a recuperação de toda essa parte dessa ferragem, para poder assim conseguimos deixar essa estrutura mais fortificada e sem problemas futuros. E aqui é a maneira que nós identificamos aqui que essa viga é de reforço número 3, certo? Isso não é padrão aí na engenharia, não é obrigatório.
realizar, é uma norma, só mesmo a gente resolveu identificar dessa forma. V de viga, ref de reforço e 3 numeração de qual é o reforço que nós vamos executar. Espera aí, você ainda está aqui no nosso vídeo, ainda não deixou o seu like? Então não faça isso, meu amigo. Nos ajude aqui, fortalecendo o nosso canal, deixando o seu like. Além disso, se você curte o nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para sempre ficar ligado aqui no nosso canal quando nós lançarmos aqui algum conteúdo. Então, pessoal, é isso. Deixe seu like. Pode deixar também um comentário aí para poder fortalecer sobre sugestões de vídeos que a gente possa trazer. É isso, tamo junto. Vamos continuar aqui com o vídeo. Um outro ponto importante com relação à parte do serviço de recuperação e reforço estrutural, quando se está trabalhando numa viga, focado aí na parte de segurança do trabalho, da estabilidade da edificação, além da segurança dos próprios usuários residentes e dos trabalhadores que estão executando o serviço. É que é extremamente importante fazer o escoramento aqui abaixo da viga, enquanto se está trabalhando nela, retirando a parte do reboco, retirando o material que encontra se desagregando, soltando, e aí a gente vai escorando, colocando dessa forma, vai ficando tudo torto mesmo, até você conseguir ir soltando aos poucos. Depois você vai colocando daquela forma, daquela outra forma lá, de maneira pontual mesmo, até o momento em que você vai conseguir colocar dessa forma. Assim você vai escorando o mais próximo possível depois, para poder retirar esse escoramento aqui e assim trabalhar nessa parte de baixo dessa viga, para depois deixar novamente dessa mesma forma. Isso é extremamente importante por conta da trepidação. Esse martelete rompedor ou furadeira de impacto, seja lá como vocês chamam, é necessário justamente trabalhar com relação à própria questão de segurança, já que se tem uma grande trepidação aqui na própria estrutura. Então, se executar dessa forma, minimiza os riscos e, além disso, aumenta a própria questão da segurança e com relação ao próprio serviço executado. O tratamento na armadura metálica pode ser feito tanto de maneira manual como de maneira mecânica, ou até mesmo utilizando as duas maneiras, como escova de aço para um trabalho manual, ou a utilização de marteletes rompedores com função rotativa, furadeiras rotativas propriamente ditas, com um mandril de escova de aço, ou até mesmo uma esmerilhadeira com disco de escova de aço. Além disso, após isso, nós aplicamos um ácido na própria armadura, como uma espécie de ácido fosfórico, onde transforma toda a ferrugem em fosfato de ferro, assim eliminando todo e qualquer tipo de ferrugem. Onde após isso, nós fazemos uma limpeza com um jato de pressão, justamente para eliminar toda a impureza e assim deixar toda a estrutura o mais limpa possível, para depois disso aplicarmos o protetor inibidor contra a corrosão. E aí, você está curtindo o nosso conteúdo? Deseja saber mais sobre essa reforma? Então não pare por aqui, entre aí no nosso canal, nós temos outros vídeos com relação a essa reforma. Além disso, nós iremos trazer a continuação dessa reforma. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não deixe de deixar o seu like se você curtiu esse conteúdo. Também pode deixar um comentário como sugestão de vídeo que nós possamos estar trazendo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.